Olá para todo mundo. Eu sou Isabela, sou do Movimento das Cidades em Transição desde 2009. Somos nós três do Hub Brasileiro e a nossa missão é falar, espalhar a boa mensagem do movimento. Hoje a gente vem falar sobre o projeto de reeconomia. Então, vou passar aqui para minhas amigas, Mônica e Melissa, para elas se apresentarem. Vamos lá, Mônica. Bom, é uma alegria estar aqui com vocês, muito bom estar aqui nesse Peta Amazônia, falando um pouco sobre esse trabalho que a gente acredita tanto, que é de criar uma economia que cuide mais do planeta, das pessoas, né? E eu e a Mel, a gente trabalhou muito, junto com a Angélica também, num modelinho, assim, que pudesse ajudar os empreendedores a criarem esse método, né? Eu estou na transição desde 2009, já é bastante tempo, né? E sempre tive um amor e um carinho especial por essa parte de economia. E foi um trabalho muito bacana, né, Mel? Verdade, verdade. Então, gente, bom dia. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês e do lado das minhas parceiras queridas, parceiras de vida, de trabalho, que a gente tem realizado tanta coisa bonita, né? Meu nome é Melissa, eu passei a integrar o movimento em 2011, o movimento entrou na minha vida de uma forma assim, estruturante, né? Eu estava fazendo uma transição, na época eu imaginava que era uma transição de carreira, e eu compreendi que, na verdade, era uma transição de vida, de modo de vida, de visão de mundo, de tudo. E hoje a minha vida se estrutura muito em torno dos princípios e da base que o Movimento Cidades em Transição traz, né? A proposta, né? Que é uma proposta evolutiva linda, de sociedade que se apropria, né? Que se empodera da construção das realidades que deseja para o mundo. Então, como a Mônica falou, eu também me apaixonei muito pelo campo da reeconomia que o movimento da transição traz, né? Propõe, que é um movimento de uma releitura, na verdade, um reolhar, um novo olhar, né, para as relações econômicas, para o que essas relações significam, né, e o que elas fortalecem no mundo. Então, desde que eu entrei em contato com esse movimento, fui me apropriando cada vez mais e desejando cada vez mais investigar como que a gente, juntos, né, pode construir uma nova lógica econômica para os lugares onde a gente vive, né? Os lugares aos quais a gente pertence, né? Então, como que a gente pode criar uma outra forma, uma forma mais cuidadosa, né? Uma forma enfim, que envolva as pessoas e que crie prosperidade real, né? Em rede. Então, hoje a gente chega aqui, essa tríade de mulheres, o movimento da transição é muito feminino aqui no Brasil, então é muito forte essa energia feminina, para falar para vocês de uma nova economia, uma economia que se propõe a cuidar. Então, essa é a nossa proposta de hoje, não é isso, meninas? Isso A aí. gente trouxe umas coisas para compartilhar também, né? Umas imagens, então a gente vai mostrar para vocês aí a nossa tela. Isso, vamos contar um pouquinho dessa história, né, Moniquinha? Acho que isso ilustra um pouco, né? A gente fez essas imagens exatamente para dar uma ilustrada nesse trabalho que a gente vem fazendo. Exato. Bom, assim, como introdução, a gente pode dizer que o movimento da reeconomia nasce dentro do movimento Cidades em Transição, né? Que Cidades em Transição nasceu em 2006 na Inglaterra, e o movimento da reeconomia começa a se formar mais em 2011, 2012, né? E ele chega justamente para apoiar, né, um processo de como construir uma nova lógica econômica e para que essa nova lógica econômica precisa existir, né? Por que ela precisa existir, né? O que ela precisa cuidar, que não está sendo cuidado no sistema atual. Então, a reeconomia ela vem como um lugar da gente olhar para o que verdadeiramente importa, né? A gente está falando de um modelo que possa criar processos regenerativos, processos de resiliência local e processos principalmente de relocalização econômica, né? Mas ela existe porque existe algo que está desconexo, né, Mônica? Desestruturado, né? A gente fica pensando assim.
E aí essa imagem, para mim, ela é muito forte, né, Mel? Porque, assim, por que a gente ainda sustenta um sistema que a gente não acredita mais, né? Exatamente. E como é que a gente pode pensar em soluções para que esse sistema seja diferente de alguma maneira? Exatamente, né? Exatamente. Esse modelo que a gente sustenta com as estruturas tão fragilizadas, né, e deixando, né, um legado dessa natureza, como a gente vê nessa imagem, a gente precisa questionar e precisa questionar profundamente, né, e questionando de uma forma propositiva, né? Quando a gente imagina esse é um dos dados que mais mexe comigo ao longo desses últimos anos de transição. Eu venho acompanhando o relatório de Oxfam desde 2014, no meu processo de transição, e esse é um dado que vem evoluindo. E em 2018, que esse é o último ano que o relatório de Oxfam publicou o dado dessa forma, ele fala de 62 pessoas no planeta detendo 51,02% da riqueza mundial. Isso é muito chocante. Em 2014, esse dado ele tinha uma diferença, eram 84 pessoas que detinham 49% da riqueza mundial. Veja só, em 4 anos, menos pessoas, né, passaram a deter ainda mais da riqueza mundial, e é 50% da riqueza mundial. É absolutamente chocante, é algo que a gente não consegue... Eu não consigo lidar com isso, gente. No dia a dia eu não consigo lidar. Né? Mas é impressionante como a maioria das pessoas normatizou essa informação, né? Isso virou uma coisa, ok, é assim o mundo, e na verdade o mundo não precisa ser assim. Não precisa. E eu me questiono, sabe, isso, até que ponto as pessoas conseguem acreditar nesse dado, sabe? Porque é tão absolutamente chocante. Absurdo, assim, né? Parece muito absurdo. Pode? Né? Sabe? 62 pessoas cabem numa sala, sabe? De 30 metros quadrados, sabe? Como assim? Né? E a gente não está falando de 62 organizações, a gente está falando de CPF, são pessoas, não são as empresas dessas pessoas, né? Não, e além de tudo, Mel, que também é muito chocante pensar, é que dentre esses 8 bilhões de pessoas restantes no planeta, ainda tem gente que passa fome. É isso aí. Sabe? Ainda tem gente que passa fome, ainda tem gente que não tem onde morar. Exatamente, sabe? Exatamente. Então, a gente está falando que essa outra, né, os 8 bilhões de pessoas estão, na verdade, compartilhando de forma desigual desses 49% que sobra. Né? Então, assim, é muito profundo. Né? E que, para a gente entender isso, a gente também precisa entender como que esse sistema, em termos econômicos, globais, né, está estruturado. Né? Então, existem, dentro dessa grande, né, esse modus operandi econômico global, existe 2 estruturas fundamentais, que e se voltando só um pouquinho, Mônica, que é o sistema produtivo e o sistema improdutivo, né? Quando a gente fala de sistema produtivo é tudo aquilo que gera valor, né, para a sociedade, né? Então, são produtos e serviços que geram valor, que agregam valor, né, ao nosso bem-estar, à estrutura, né, social como um todo, né? E o sistema improdutivo é tudo aquilo que não gera valor, que, na verdade, produz riqueza sem gerar valor para a sociedade. Isso é muito impressionante. A gente está falando e essa é uma coisa que a gente batalha muito pensando nisso, né? Que assim, não gera valor para a sociedade e gera valor para poucas pessoas. E aí é que entra essa coisa dos 62 pessoas terem isso, né? Exatamente. Elas investem, elas ganham sem que isso produza esse valor para a sociedade. Perfeito, então, assim, essa questão é muito, muito séria, assim. E aí, pensar no que a gente alimenta é mais forte ainda. Exato, né? Exatamente. Então, pensar que todas as vezes que a gente está se relacionando economicamente, a gente está apoiando, né, um sistema. Que sistema estamos apoiando? Né? A gente precisa pensar sobre isso. Né? Cada relação econômica que a gente estabelece na nossa vida sustenta alguma coisa. O que a gente está sustentando, né? Exato. Então, a gente, para compreender esse processo todo, a gente precisa perceber que as organizações estão em transformação, né? Mas ainda a nossa grande sociedade, né, ainda está estruturada em um modelo posto, né, de como se fazer negócio, né? Então, eu e Mônica, a gente vem se questionando muito especificamente desse fazer negócio. Isso também, né? Isso é uma grande produtora
e empreendedora local maravilhosa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas, assim, olhar para como que os negócios estão estruturados é fundamental. Então, a gente consegue identificar que hoje existe esse modelo que está posto, né? E o modelo que a gente entende como das organizações evolutivas, pessoas que estão começando a pensar negócio a partir de uma nova perspectiva, né? E o que está posto, ele tem uma lógica, né, e alguns atributos que são essenciais à estrutura. Né? Ele está olhando para o lucro, ele está olhando para um controle centralizado, ele tem uma lógica de competição muito acirrada, né? Ele tem uma lógica de corporativismo das multinacionais, ou seja, de crescer, né, e cada vez ter um domínio maior sobre mercados internacionais. Ele tem o dinheiro como fim, né? Ele tem uma lógica de escassez, ele entende que na falta ele tem que garantir o dele, né? Então ele acredita sempre que vai estar faltando para que ele possa manter essa lógica, né, de garantir a autossustentação constante a partir de uma lógica que não vai ter para ninguém, né? Ele vive num modelo de globalização para tudo, do mercado, da lógica da lógica, né, e dos interesses do mercado internacional, da maximização, da valorização dos profissionais e da realização financeira do ter. E aí, nesse modelo evolutivo, a gente já começa a enxergar novos modelos de corporações, de organizações nascendo, que em vez do lucro estão olhando para o bem-estar, que em vez desse controle centralizado, estão olhando para um trabalho maior de autonomia e interdependência das pessoas que participam da organização, compreendendo que essas inteligências são fundamentais para o processo evolutivo da organização. E acho, Mel, que tem uma coisa muito legal que você fala aí, que na verdade, tem uma grande ilusão, né? Primeiro que acho que esse novo mundo que a gente está vivendo, né, que a gente está enfrentando, ele deu para a gente mais uma lógica e deu para a gente uma compreensão, eu acho, de um mundo que antes a gente achava que tinha controle de alguma coisa. A gente observa muito isso nas empresas, né? Perfeito. Elas querem ter controle dos processos, elas querem ter controle porque eu resolvo, eu decido, né? Aquela coisa hierárquica. E, de repente, você está num mundo que não tem mais essa coisa do controle. É um mundo impermanente, é um mundo que as pessoas precisam dessa autonomia, porque elas precisam agir no momento que elas estão vendo a questão. E o que mais forte para mim é cair a ficha da interdependência, que eu acho que o Covid veio trazer para a gente isso no meio da cabeça, assim, né? Caiu na cabeça da gente a interdependência, né? Nossa, fortíssimo, Mônica, fortíssimo. Eu venho do mercado da energia, do petróleo, do gás, né? Então, assim, quando penso sobre essa questão relacionada ao controle, é muito forte dentro desse mercado, né? Uma necessidade muito grande de que as perspectivas e as variações de mercado estejam ali sob a ótica daquele grupo específico, né? Eu não estou conseguindo ver a tela de compartilhamento. Obrigada. Então, assim, compreender, trazer para esse mercado, né, essa ideia de autonomia e de interdependência ainda é um grande desafio. É um setor que ainda ainda está experimentando uma nova lógica de funcionamento. E acho que tem uma coisa muito forte também, né, Mel, que é a história de... A gente pensa muito nesse mundo global, né? O fato de ser interdependente não quer dizer que a gente tenha que abraçar a globalização com tanta força maior do que a biorregionalização. Por quê? Perfeito. Porque, na verdade, a gente está vivendo aí uma série de crises, entre elas essa crise climática, a questão das coisas precisarem ser produzidas com mais proximidade, a questão do pico do petróleo, não ter mais petróleo barato, a gente está vendo aí o preço da gasolina, né? O valor das coisas estão mudando, e isso, quanto mais distante, por exemplo, a sua alimentação estiver de você, ou quanto mais distante as soluções individuais estiverem de você, maior vai ser o gasto e maior vai ser o custo. Claro. Então, a gente sai de um lugar onde você comprava o queijo da Holanda, né? Achava bonito comprar, para achar bonito e muito legal, você comprar do cara que é produtor familiar perto de você. Por quê? Perfeito. Porque isso tem uma lógica, tanto de resiliência quanto de evolução mesmo, assim, eu digo que, sim, além de tudo, plantar a própria comida é um processo evolutivo, sabe? Porque sim, a gente tinha perdido essa possibilidade, né?
E E aí, o movimento da transição traz muito isso, né, Mônica, muito, isso, Exatamente. né? O movimento da Essa transição. recapacitação, né? E essa possibilidade de você ser capaz de enfrentar crises e situações emergenciais, né? É uma coisa que a gente perdeu com o tempo. Então, essa história toda da reeconomia é o que mais faz sentido para todos os grupos de transição do mundo, porque o movimento da transição é um movimento mundial, onde justamente você busca se fortalecer na sua região, para que você não, literalmente não passe por nenhum apuro, né? Exato. E sai dessa lógica, como a Mônica estava enfatizando, né, de mercados cada vez mais centralizados e globais para mercados descentralizados e locais, né, para uma lógica, né, de otimização de recursos, né, e de reempoderamento das riquezas localizadas, né, biorregionais, né. Então, compreender, reconhecer novamente essas riquezas, reconectar esse sistema. Então, em vez da gente ter grandes sistemas controladores, né, globais, a gente vai ter esses microsistemas que estão conectados entre si e se auto-apoiando, né, e se auto-gerenciando. Então, muito do que a Reconomia traz vem dessa lógica do movimento Cidades em Transição, né, desse empoderamento local e dessa construção de uma resiliência econômica, ou seja, valorização dos sistemas produtivos locais, né? Valorização reconhecimento dessa riqueza e dos serviços que essa região tem condições de proporcionar para ela mesma e para as regiões vizinhas, imediatamente vizinhas, né? Fazendo trocas ricas, né? E criando prosperidade em rede. Né? Com certeza. E aí acho que entra muito dessa história do quanto a gente sai de um paradigma para ir para outro, né, Mel? Exato, Porque assim, a gente precisa entender, até como consumidor, como ser humano, como indivíduo, né, que o paradigma da escassez, ele cria na gente umas angústias que muitas vezes a gente não consegue administrar, né, angústias pessoais, e que tem muito a ver com isso, do pensar que vai me faltar, então eu tenho medo disso, né? Isso, e aí, exatamente. Como eu acho que vai faltar, eu compro estoco, e aí, assim, eu falo, é profecia auto-realizável, né? Que assim, Sim. Se eu estocar, vai faltar para você, porque, na verdade, eu vou ter muito mais do que eu preciso. Exato, né? exatamente. Vai faltar, né? Exatamente. E entender que esse paradigma, tanto o paradigma da escassez quanto da abundância, né, eles partem da tua visão de mundo. É muito interessante isso, ou seja, aqui a gente consegue materializar bem o nosso poder criativo, né? Porque se eu parto do princípio de que não tem para todo mundo, eu tenho medo que falte, então eu vou competir para estocar, e se eu competo para estocar, eu vou retirar de circulação. Se eu retiro, eu aumento os custos. Se eu aumento os custos, eu excluo pessoas. E se eu excluo pessoas, não vai ter para todo mundo. Então, essa é a lógica, né? Mas se eu partir do princípio de que tem para todo mundo, e eu acredito que vai ter, então, no lugar, né, do medo, né, eu ponho um lugar de uma confiança de que vai ter, né? Eu colaboro, eu entro em processo de colaboração. Em vez de eu me separar pelo processo competitivo, eu me uno, eu me conecto, eu me percebo interdependente para colaborar, né? No momento que eu colaboro, eu aumento o fluxo, eu baixo os custos, baixou os custos, a gente se torna inclusivo, se tornou inclusivo, tem para todo mundo. Então, a lógica está dentro da gente, isso é muito forte, gente. E isso é uma coisa que o movimento traz, né? O movimento da transição fala muito da coisa da gente ser capaz de reimaginar as realidades que a gente quer e co-construir isso, né? Então, essas imagens, né, dos dois paradigmas, eles trazem muito para mim essa potência, sabe? Da gente perceber materializado aonde, né, que a gente influencia direto, né? Sim. Acho isso muito forte. E acho que essa coisa de reimaginar também, para a gente, é uma coisa tão... Eu digo assim, é tão recente, né? Porque quando você entra nessa roda humana e não humana, né? Essa roda mecânica, vamos dizer, né? Que é esse paradigma mecanicista, que a gente acha que as coisas são lineares, né? Você sai dessa lógica que está tudo interconectado, que as coisas se influenciam. Então, assim, você acha que assim, a ação está diretamente ligada com a reação, quando na verdade não é assim que funciona. E quando você entra nessa roda viva, o que acontece? Você acaba não pensando no que você quer. Né? Você acaba entrando num automático, piloto automático. E aí as coisas vão acontecendo, e de repente você se toca e fala, gente, nossa, que vida eu estou vivendo.
Exato, E o movimento traz exatamente para o outro lado, né? A Joanna Macy, quando fala naquele livro dela, né, que ela fala a esperança ativa, ela diz exatamente isso, que a gente precisa escolher, porque todas as realidades coexistem num sistema complexo, né? Se elas coexistem, eu preciso escolher qual a realidade que eu vou criar. E a gente cria a própria realidade, né? Aquilo que a gente pensa vai criando. Então, esse poder do reimaginar é muito poderoso, assim, né? Um poder poderoso é ótimo, mas assim, é muito forte essa realidade, né? Exatamente. E a gente puxar isso de volta para a gente, se reconhecer nesse lugar, né, de potente, né, para ressignificar esse olhar, porque uma das coisas que eu gosto demais, que a Kate Raworth, criadora do Economia Donut, né, ela fala que é a gente voltar a perguntar para que serve a economia, né? E se a economia, se a resposta não tiver algo relacionado a cuidar da vida em si, então está errado. Exatamente. Então está errado. Porque como que a gente pode ainda sustentar um sistema que não apoia o cuidar da vida em si? E a gente sabe que não está apoiando porque a gente viu aqueles dados lá no início da apresentação, né? Sim. Então a gente sabe que não está apoiando, né? E aí nasce um pouco desse lugar, né, onde o movimento da reconomia reside, né? Que é um pouco e aí tem um pouquinho acho que que a gente coloca nesse enunciado, assim, tem um pouquinho de tudo que a gente falou, né? Que é relocalização, você valorizar o que você tem no seu lugar, a questão da circularidade, que assim, quando você pensa que o resíduo vai para fora, não existe fora, a gente é um planeta, tipo uma nave espacial, não sai daqui, está aqui dentro, né? A questão das emissões, a gente está aquecendo o planeta, a gente vai aquecer até um ponto onde a gente vai acabar com a gente mesmo, né? Porque eu falo assim que, em parte, a gente precisa estar lutando para sobreviver, né? Para continuar aqui, né? E colaborativo, inclusive, porque senão a gente não vai dar conta de mudar essa realidade, né? E de continuar vivo aqui nesse planeta, que eu acho que é um pouco o que a gente quer, né? Isso, você sabe, Mônica, que uma das coisas que para mim foi muito revolucionária no meu processo de transição, né, que eu saí desse modelo corporativo para essa caminhada, né, é que dentro da corporação é literalmente meio que cada um tem lá literalmente seu quadrado para lidar, né? E as inteligências não se permeiam tanto, né? Então, viver o processo do movimento colaborativo, né, que é muito do que o movimento da transição e da reeconomia traz essa permissão, né, da gente ser permeado pela diversidade de inteligências, né? E aí a gente cresce nesse processo e aí novas potências se apresentam, né, de todas as pessoas envolvidas, né? Então, pensar uma lógica, né, colaborativa é pensar a mesma lógica ecossistêmica da natureza, né? A natureza tudo se colabora, tudo se apoia, né? Sim. Então, eu acho que esse é um ponto que para mim, é revolucionário, né, nesse sistema do porvir, né? As economias que estão sendo construídas por cuidadores, né? Por pessoas que querem cuidar, né? Não, e hoje você vai falar, quando todo mundo está falando agora assim, né? Antes era sustentabilidade, agora fala assim regeneração. Regeneração tem a ver com a natureza, né? O conceito vem da natureza, né? Na natureza as coisas se complementam, né? Elas se conectam, elas se ajudam, normalmente elas se exportam, dão suporte uma para a outra, né? Então, assim, eu acho que a natureza cuida muito, né? Exato, E tem uma coisa muito forte da regeneração das relações, que eu acho que é que o ser humano mais tem que cuidar, né? E quando você tem núcleos locais que se conversam, que criam juntos, você regenera essas relações da proximidade, da onde você mora, com as pessoas que estão pertinho de você. Porque viver é se relacionar. Não existe nada além disso. E se relacionar principalmente com a natureza, que eu acho que o que o ser humano mais precisa fazer é voltar a entender essa convivência, né? E sair da visão de mundo de exploração do planeta, dos recursos, e virar um ser realmente regenerativo, que eu nem gosto mais muito de falar de sustentabilidade, porque a gente vai sustentar o quê? O que está existindo? Exato. Né?
Exato. E regeneração, ela só existe para sistemas vivos, né? A gente só regenera aquilo que é vivo, né? Uhum. Então, compreender o que a gente, quando a gente entra numa sistemática de regeneração, a gente precisa compreender aonde a gente está, né? O que eu quero cuidar, quem é que está comigo nessa caminhada, né? Refazer essas conexões, como você trouxe, né, Issa? E Aqui a gente confiança, fala né, muito Mel? disso. Oi? Que é um pouco essa coisa da confiança que a gente fala. Por exemplo, quando você fala, Exato, você só consegue confiança quando você tem conexão e relação. Não existe exato, confiança sem relação. Então, aí, exato. quando você fala, por que tem tanta lógica essa coisa do cuidar localmente, do você consumir Uhum. localmente? É saber de onde vem, é confiar naquilo, sabe? Você confia naquela pessoa. Primeiro você confia É naquela isso. pessoa, depois você confia naquilo que ela faz, né? É Então, eu isso acho aí. que Fora que é muito mais simples você chegar para a pessoa que produziu, fez uma blusa para você e falar: olha, não deu certo aqui, você me ajuda? Do que você entrar em contato com o saque, botar no correio. Total, total. Não, assim, a gente perceber isso e perceber a lógica, voltando àquelas questão, né, da nossa relação econômica, ser uma relação que está intrínseca, né, a sustentação de algo, né? Então, assim, o que eu quero sustentar, né? O que o meu dinheiro, o dinheiro é um voto, né? O que meu dinheiro nutre hoje? O que meu dinheiro sustenta hoje no mundo, né? Então, a gente olhar, e é isso que você disse, isso é quando a relação com o produtor local é essa relação pessoal, ela tem essa potência, né? Que na relação com grandes organizações que a gente não conhece nem quem são, né? Qual é a quantidade de acionistas que tem por trás e que a gente tem uma dificuldade enorme de perceber accountability, né? Nessa cadeia toda, a gente não consegue mais perceber quem são verdadeiramente os responsáveis por determinada organização, né? Aqui no local não é assim. No local você sabe quem são as pessoas, você sabe a qualidade da cadeia produtiva que essa pessoa escolhe para os produtos dela. Você consegue enxergar isso, se você quiser, né? Se você se relacionar com essa cadeia produtiva, né? Então, a gente está falando de baixo impacto ambiental, de excelente impacto social, porque você vai estar ressignificando as suas relações locais, né? Saúde territorial, ou seja, impulsionando o desenvolvimento biorregional, né, do seu território. Enfim, só lindeza. Não, e acho que tem uma coisa que é muito legal de pensar, que assim, quando você imagina que você vai, sei lá, em vez de comprar, sei lá, numa grande rede de supermercado, você vai comprar no cara que mora do lado da sua casa, o que você imagina? Você imagina assim, em vez de você alimentar as 62 pessoas que detêm 50% do mundo, você está alimentando uma pessoa que está do seu lado, que provavelmente esse valor vai para a escola do filho dele, sabe? Uhum. Para mim é muito mais feliz eu saber que aquilo vai para alguma coisa de alguém perto e que eu sei o que está acontecendo, do que propriamente imaginar que tudo bem, mas lá é mais barato. Será que é mais barato? Qual é essa conta? O que é mais Não, barato? essa Perfeito. O que tem economia, por trás e dessa essa conta? economia do palito, né? Que às vezes não é tão mais caro assim. Assim, eu vejo isso todo fim de semana, gente, na Ecofeira. Né? Primeiro, o dinheiro circulando e as trocas circulando, porque às vezes eu troco kombucha por torta, eu troquei kombucha por uma assistência do veterinário ao meu cachorro, e você vê essa riqueza circulando num único lugar, e um apoiando o outro, e vendo as pessoas prosperarem, que é a coisa mais bonita do mundo, é isso. A gente Não, vê o e quanto a elas gente... vão prosperando, né, amiga? E aí eu acho que o território também vai prosperando, né? Porque as Também. pessoas vão cuidando e elas vão cuidando, e esse foi uma outra coisa que a gente teve muito cuidado, e quando a gente pensou nesse, vamos dizer, nessa ferramenta que a gente criou para os empreendedores locais, foi exatamente isso. Assim, quando eu cuido do meu negócio e as pessoas cuidam do negócio, a gente cuida também do lugar onde a gente está. E cuidar do lugar também tem a ver com regeneração, porque também é uma grande relação, a relação que eu tenho com o local que eu estou. Eu não quero sair dali, eu quero que esse lugar seja melhor, né? Que tem muito aquela coisa assim, não, eu quero me mudar para um outro lugar. Não, gente, aquele lugar pode ser um lugar incrível, e quando você tem relações que são relações produtivas, você quer ficar ali, né? E quando você fala aqui, que a gente estava falando, o que é mais caro, o que é mais barato, né? E aí você pensa assim, qual é o impacto negativo disso? Quando você compra, por exemplo, uma roupa, a gente fala agora, né, de
roupa, aquela moda fast, né? Moda fast, você fala disso, o que acontece? A gente acaba se sentindo... você fala assim, não, estou pagando mais barato por essa blusa, que não vai durar nada, né? Na segunda lavada vai estragar. Só que quando você pensa que essa blusa pode ter vindo da China, você vai imaginar assim, puxa vida, tem alguma coisa errada. Se ela veio de lá com esse preço, alguém não está ganhando nessa cadeia. É isso aí. Esse é o ponto fundamental que precisa ser reintroduzido, né, na consciência do consumo, né? Esse Exatamente. acompanhar, né? A gente não acompanha mais de onde vêm as coisas. Exato. A gente não sabe de onde vem o que a gente... Antigamente, o que vinha de fora era a cereja do bolo. A gente sabia que era uma latinha pequenininha com uma cerejinha importada. Né? Exatamente. Hoje em dia, a gente... tudo, parece que tudo vem de algum lugar que você não conhece, tudo é importado, você não tem mais esse olho, né, para o local. Não, e tem uma coisa importante que a gente precisa pensar, né? A gente construiu uma cultura, né, de um consumo rápido, barato, né, do conforto para sustentar um processo de cada vez um conforto maior e do desperdício, né, e daquilo que é efêmero, né? Então a lógica do design do consumo está totalmente equivocada em termos sistêmicos, né? Então, e culturalmente as pessoas buscam o mais barato como sendo a grande solução da sua vida. Sem conseguir... E o descartável, né, Mel? E o descartável, sem conseguir enxergar todo esse sistema no qual ela está literalmente dando um tiro no pé, né? Sim. Então, assim, é muito urgente que a gente consiga começar a se relacionar com o tema da economia sem medo, né? Porque isso é uma coisa muito também, é um tabu em muitos lugares, né? Das pessoas resolverem falar sobre, né, economia. E questionar, né, Mel? E questionar. Exatamente, já que nenhuma de nós aqui é economista, mas olha como a gente se apropriou do campo econômico a partir da nossa relação econômica com o mundo, né? Então, mas nós somos todas cuidadoras, então estamos aqui no design e criadoras, exatamente. Protagonistas, que é o mais importante, é quando a gente vira protagonista e influencia e cria a vida que a gente quer que exista. Nossa, Isa, isso que você falou é muito legal, porque a ideia que a gente teve quando pensou na ferramenta da economia foi exatamente essa. Como é que a gente mostra na prática como é que isso pode ser feito? Porque o que a gente sentia nos empreendedores é que faltava muito essa ideia, principalmente de riqueza. A gente falava, porque assim, ele pensava, quando eu não tenho recurso financeiro para abrir meu negócio, então eu não tenho nada. Não, pera aí, não é bem assim, né? O sonho é muito mito, mais do que isso. É um mito, exatamente. Eba, vamos descobrir como é que faz. Bora, menina! Então, gente, a partir de uma experiência, né, com empreendedores num território específico no Rio de Janeiro, a gente percebeu que estava faltando uma ferramenta que apoiasse empreendedores que querem nascer, que querem fazer negócios ou redesenhar seus negócios a partir da lógica regenerativa. Ou seja, a partir da lógica, né, em que eu estou apoiando sistemicamente, né, o território, a biorregião onde eu estou inserido. Né? Então, sai essa lógica do empreendimento no centro, né, do ser humano no centro do sistema, e a gente passa a integrar o sistema onde a gente está inserido, se percebendo dessa forma, como um ator, mais um ator desse sistema, apoiando, nutrindo e sendo nutrido por um sistema maior. Né? Não, Mel, e é muito legal, porque só essa mudança de posição, ela muda tudo. Porque o que acontece? Você passa a pensar o que é caro, o que é barato, porque assim, se eu não estou sustentando o meu sistema, se eu estou deteriorando ele, eu também estou me deteriorando, porque eu estou nessa mesma roda. Quando eu me coloco fora dessa roda, é como se o resto estivesse a meu serviço. E por conta disso, a gente caiu no que a gente está. Né? Exatamente. Não é o mundo que está ao meu serviço. Né? Nós somos um sistema vivo. Né? Exatamente. Como diz a Vandana Shiva, né? Eu não sou uma defensora da natureza, né? Nós somos a natureza se defendendo, né? É isso. E assim, a gente está muito mais numa luta para a gente sobreviver como raça humana do que propriamente para a natureza, porque ela vai se recompor. Exatamente. Ela se regenera. Né? A natureza é soberana, ela estava aqui antes da gente, né?
Então, Mas a assim, eu gente acho que... precisa olhar para a nossa sobrevivência, né? Nossa potencial de regeneração, né? Exato, sim, sim. E Enfim, aí gente, nasce esse então lindinho aí. nasce essa coisa linda. Explica. Então, baseado no modelo do Canvas, do Business Model Canvas tradicional, a gente percebeu que pela lógica, né, do design e desenvolvimento regenerativo, né, e pela ativação de inteligência coletiva, né, e por redes colaborativas, o Business Model Canvas tradicional não atendia às necessidades de modelagem de um negócio a partir da visão regenerativa. Então, a gente precisava criar uma ferramenta que pudesse apoiar os empreendedores a desenhar um empreendimento integrado ao seu território e que criasse potência empreendedora, né? Mas uma potência biorregional, né? Que pudesse criar um negócio que impulsione não só o próprio negócio, né? Mas a partir do impulsionamento da existência desse negócio, a biorregião também se move, também é nutrida, também cria prosperidade em rede, né? Então, essa foi um pouco assim, do ponto de início que nos motivou, e daí a gente começou um desenho bem peculiar e com algumas diferenças assim, bem significativas do Canvas tradicional. Acho que a gente trouxe algumas coisas também para a mesa, né, que acho que as pessoas não costumam levar em conta e que depois começam a fazer falta. Por exemplo, qual é o meu propósito mesmo, sabe? O que me faz feliz nesse mundo? Porque, assim, quando você sai dessa lógica do dinheiro como fim, né, o teu fim passa a ser a realidade, né? Então, o que para mim, individualmente, é importante, né? Uhum. E aí a gente foi buscar caminhos para encontrar essa individualidade, né, Mel? Que eu acho que você tem muito essa coisa quando trabalha com os empreendedores, que é o tal do Ikigai, né? Isso mesmo. Qual é essa conexão? A gente parte do princípio, nesse Economy Canvas, tá? A gente parte do princípio de que o ponto inicial é isso que Mônica trouxe. Qual é o propósito desse empreendedor, né? Porque o que a gente tem visto são muitos empreendedores, né? Buscando qual é a tendência de mercado, eu vou lá e vou criar uma loja naquela tendência de mercado, né? Isso é uma desconexão muito grande de quem essa pessoa é. Né? Então, a importância dessa pessoa estar conectada com aquilo que ela está empreendendo, né? Ou seja, ter um lugar de realização pessoal, de bem-estar, de imputar naquele negócio a quantidade de tempo que ela deseja imputar, já que tempo é o recurso mais valioso que a gente tem, né? E o único verdadeiramente não renovável que a gente tem, que a gente dispõe na vida, né? Então, como que eu quero equilibrar a minha vida a partir de um empreendimento que verdadeiramente cuide, né? Mas que eu me realize, que eu me sinta realizada, né? Então, a gente parte do propósito individual antes de modelar negócio e depois do propósito individual vamos olhar para o território, onde eu estou inserido, qual é o território que eu vou atuar, onde eu vou atuar, que território é esse, qual é a identidade, que vocação, que potências tem nesse território, né? E aí fazer um olhar bem micro e um olhar bem macro para que a gente dê o próximo passo, né? E aí é um passo de sonhar. E aí acho que é um passo importante, que é o de sonhar. Como eu já sei onde eu estou, como eu já sei o que me motiva, eu vou pensar em o que eu posso sonhar para mim e para esse território junto. O que esse propósito pode servir a esse território, pode servir às pessoas ao meu redor. Porque, na verdade, é isso. A gente precisa ter alguma coisa que motive as pessoas, que as pessoas precisem, né? Que elas queiram. E a probabilidade de você ter uma coisa inovadora nesse sentido é muito maior do que se você começar a pesquisar qual é o que está na tendência de mercado. Se estiver na tendência de mercado, já não é inovador, gente, já está na tendência de mercado. Como nascem as inovações? Elas nascem olhando para esse futuro que quer emergir. Eu acho que essa foi uma outra coisa, né, Mel? Sim. Que acho que quando a gente fala de valor, a gente teve esse cuidado, né? Que é não sair do problema. Isso, você sair desse futuro, né, positivo que você quer ver emergir, e não do problema que se apresenta. Né? A grande maioria das tecnologias, né, sociais, né, e de modelagem de negócio partem sempre de um problema, né? Assim, que problema eu quero resolver com esse negócio, ou que problema eu quero resolver com esse projeto, né? Então, a lógica do Economy Canvas não parte do problema, né? Parte dessa potência que está ali
pronta para emergir a partir da combinação do meu propósito individual com essa identidade do território, né? com esses atributos que esse território apresenta, né? Então, que sonho nasce disso, né? Dessa combinação? E aí nasce um sonho desse empreendedor que dá origem ao propósito do negócio em si, dos princípios desse negócio, e na sequência a proposta de valor, né? Que nasce desse mergulho, né? num porvir aí de um negócio. E essa proposta de valor, ela tem muito a ver comigo, com o empreendedor em si, com o que acontece, mas também ela tem essa coisa de, na sequência, você entender o que você já tem, né? E aí entra essa coisa do quanto a gente pode pensar em prosperidade, como a gente é próspero muitas vezes e não sabe. Né? Exatamente. E essa foi uma das coisas que alguns empreendedores falaram para a gente. Vocês trouxeram assim essa ideia que dá para a gente sonhar, mesmo sem ter dinheiro físico. Por quê? Exato. O dinheiro físico ele é um meio de conseguir coisas, ele não é um fim. Se ele não é um fim e eu não tenho ele, como é que eu posso conseguir essa coisa, talvez, sem ser diretamente com dinheiro físico? Né? Talvez ela esteja ali, né? Olhando para mim e piscando. Né? Exato. Nossa, vocês falam, eu lembro do meu processo inteirinho, é tão interessante. Sabia? Vocês vão falando, eu vou fazendo o meu circuito. Percebendo, né? Percebendo, se reconhecendo. Continue. Não, e por conta dessa questão da gente conseguir perceber as nossas riquezas, os nossos recursos já disponíveis, então, uma metodologia que a gente inseriu no processo do Business Model Canvas Reconomy, né, é a fluxonomia 4D. Né? A fluxonomia 4D é uma metodologia criada por uma futurista brasileira, Lala Denzenlin, e ela possibilita que o empreendedor consiga perceber toda a abundância já disponível para que o empreendedor, ou qualquer pessoa, né, possa perceber a abundância já disponível dos recursos que já estão ali, né, à disposição. E aí, nesse nosso modelo, nesse framework criado para o Reconomy Canvas, o que a gente fez? A gente criou um campo para esse empreendedor fazer aquilo que seria tradicionalmente o mapeamento de custos e receitas do empreendimento, né? A gente criou um único campo onde o empreendedor faz 3 mapas complementares, né? Um mapa dos recursos já abundantes, os recursos já disponíveis, um mapa de potenciais investimentos, ou seja, recursos que ele acredita que são necessários para o empreendimento dele, em 4 dimensões, né? Pensando todos os recursos de tecnologias, os recursos relacionados a capacidades, né, e habilidades, recursos sociais e recursos financeiros. E um terceiro mapa, que é em 4D também, das receitas, compreendendo aqui, gente, uma coisa que para mim também é revolucionário e muito parte das nossas vidas aqui integralmente, que receita a gente tem muito num negócio, né, como um indicador de sucesso, né, a planilha financeira dessa empresa, né? Aqui a gente entende receita e um indicador de sucesso as 4 dimensões de recursos, ou seja, o que você ganha de aprendizagem no processo, o que você ganha de ativação de recursos ambientais que você está compartilhando em vez de adquirindo, ou seja, diminuindo os impactos de aquisição de recursos ambientais, o que você ganha de amplitude na sua rede social, ou seja, pessoas que você passa a conhecer, e o que você ganha finalmente de financeiro, porque é essencial que você tenha bons resultados financeiros também. Mas isso é totalmente diferente do modelo de lucratividade e distribuição de dividendos que a gente está acostumado. Aqui a gente está falando de um ponto, você entender que ponto de equilíbrio em termos de recursos te satisfaz, te cria, né, um lugar de felicidade mesmo. Porque uma das coisas que para mim é essencial na minha receita, né, hoje, com o meu empreendimento, com a Social Contemporâneo, é eu ter tempo e disponibilidade para estar, por exemplo, com a minha família. É eu ter tempo e disponibilidade para fazer coisas que eu tenho prazer em fazer fora do ambiente, né, criativo do meu trabalho. É claro que quando a gente empreende aquilo que a gente ama, trabalho, família, amigos, está tudo meio misturado, né? Isso acontece muito comigo. Acho que é muito esse caminho, né, Mel? Que assim, é olhar para recurso muito mais com uma coisa mais ampliada do que você olhar só dessa maneira. E outra coisa que eu acho que a gente trouxe nesse Canva foi a questão de olhar o cliente de uma maneira diferente.
E aí a gente teve uma parceria muito promissora com o pessoal do IDR, né, do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, o Felipe e a Juliana. Eles vieram conversar com a gente teve várias reflexões relacionadas ao cliente, que é pensando assim, aí, porque eu digo assim, como a gente está num momento sistêmico, a gente vai andando, por isso que ele parece uma espiral, você vai e volta nessas dimensões, e o que a gente pensou do cliente foi assim, não é, lógico que a gente sempre quer alguma coisa que esse cliente queira, mas o pensamento é, como é que eu posso apoiar o meu cliente a ser a melhor versão dele? Como é que o meu negócio, como é que o meu propósito, como é que a minha proposta de valor pode ser importante para esse cliente, para ele ser a melhor versão dele? No começo eu falava, nossa, mas isso é muito grande. E depois, com o tempo, quando a gente começou a pensar e a conversar com mais empreendedores, eu falava, gente, isso faz todo sentido. Porque quando você fala de regeneração, a tua busca é para que aquele território, ou para que aquela coisa que você está tentando, pensando, ou se regenerando, ela esteja na melhor versão dela. E se o cliente é um dos nossos objetivos, como é que a gente não vai querer que ele seja a melhor versão dele? Né? Eu tenho um exemplo. Sim, pode falar, Isa. Eu ia falar exatamente do teu exemplo. Na minha produção, eu recebo as garrafas de volta. São garrafas de vidro, são garrafas caras. Kombucha, né? Conta para eles já. Pois é, eu sou produtora da Simplesmente Kombucha e eu recolho as garrafas. A gente higieniza, a gente, né, esteriliza e a gente reutiliza. E muita gente não tinha esse hábito. Né? E eu faço uma feirinha semanal, localmente, aqui, de produtos locais, orgânicos, chamado Ecofeira Granja Viana. E foi impressionante como a cabeça das pessoas começou a mudar em relação a esse reutilizar dos recursos que o planeta nos dá. A garrafa de vidro, vidro é um recurso que o planeta nos fornece, né? Depois de processado, etc. E tal. E aí eles começaram a devolver não só a minha garrafa, mas a garrafa do pote de mel. Sensacional. A garrafa o vidrinho onde vai a caponata, né? Eles expandiram para todos os outros produtores esse hábito de, opa, porque o único intuito é economizar o planeta, porque me dá uma trabalheira louca reutilizar todos aqueles vidros. E o único intuito é esse, vamos economizar os recursos do planeta e valorizar essas garrafas, né? E eles expandiram essa. Então, eles mudaram a visão deles em relação a essa coisa de você retornar né? É muito mais que reciclar, é reutilizar. Eu adoro maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Mas é exatamente isso, né? A gente tem mais consciência sobre esse processo. São melhores clientes, são melhores clientes. Não, e tem mais uma coisa, Isa. O que o teu produto faz? O teu produto tem o objetivo de trazer mais bem-estar para o teu cliente, dele atingir a melhor versão dele. Estou falando porque eu consumo e, assim, quando eu fico sem, eu realmente muda, porque ele ajuda a gente a ter um trânsito intestinal melhor, ajuda a gente a ter mais saúde, né? Então, assim, é um jeito de ajudar a gente, o cliente, a ter, a ser a sua melhor versão, né? Então, assim, eu vejo o kombucha muito, muito forte nesse papel. E também, Mel, e aí entra essa coisa do parceiros e colaboradores diretos, que é exatamente isso. A Isa também, ela tem hoje uma pessoa que trabalha com ela, que é da comunidade, que ela contratou da comunidade. Então, quem são os parceiros, os colaboradores diretos, as pessoas que estão ali no meu território perto de mim? Isso. Exatamente. Com quem eu possa compartilhar essa prosperidade, né, Mel? Exatamente. É a forma como a gente consegue criar cada vez mais, né, o giro de riqueza dentro do próprio território, criando, mais uma vez, resiliência, né? Econômica, resiliência social, você vai diminuir, enfim, impacto na vida de muitas pessoas, né? Uma pessoa que está ali naquele território, né? Trabalhando no próprio território, não precisa se deslocar grandes distâncias para chegar no trabalho, vai ter muito mais qualidade de vida, tempo para a família, enfim, né? As vantagens são inúmeras, a gente consegue destacar. E muitas pessoas dizem assim, mas às vezes a gente não consegue a qualificação específica. Claro, em algumas situações vai acontecer, são qualificações muito específicas, mas assim, tem algumas qualificações que você também pode promover no teu próprio território, né? Então, a última grande etapa desse giro, né, dessa espiral no Reconomy Canvas, é desenvolvimento de capacidades no território. Então, assim, se o teu negócio impulsiona e precisa de determinadas capacidades,
o quanto que você pode ser o impulsionador do desenvolvimento dessas capacidades no território, que vão apoiar teu próprio negócio e que podem apoiar outros negócios a existirem nesse território, né? Então, compreender também os negócios do território, e aí tem na sequência, né, redes do território, né, rede colaborativa, compreender que esses outros negócios do território não são diferentes do modelo tradicional do Business Model Canvas, que são seus potenciais concorrentes e de quem você deve ter, né, muito receio, e ressignificar esse olhar e compreender que mesmo os negócios similares aos seus são potenciais colaboradores do seu negócio, né? Você pode criar sinergias, né? De trocas de tecnologias, de troca, de nutrição mútua, sabe? Onde você pode identificar onde você pode contribuir, o outro negócio também pode contribuir com o teu negócio, né? Criando uma lógica, né? De que tem para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo e que tem para todo mundo, e que cada um tem a sua própria característica e entrega e essência para esse território, né? Que tem valor suficiente. E ganhar em rede, né, Mel? Porque a gente está pensando assim, estava pensando aqui fazendo um trabalho de desenvolvimento local numa cidade bem pequena, e aí a gente estava pensando assim, que os comerciantes têm dificuldade, porque eles têm que trazer as coisas de fora, porque muitas coisas não tem lá, enfim, mas que assim, eles acabam cobrando mais caro do que em outros lugares. Por quê? Porque eles compram individualmente. Se eles forem uma rede, sei lá, os supermercados se juntarem para fazer compras coletivas, provavelmente todos eles vão ter um valor muito melhor. Então, é isso, assim, como é que eu potencializo, né, esse lugar, né, esse lugar local, esse espaço local, né? E provavelmente eles vão ter uma forma de se relacionar diferente. E aí entra um pouco também, né? Eu até vou pular de um para o outro, porque a gente fala assim, eles estão numa ordem, mas você pode pular de um para o outro, dependendo, né? Porque assim, quando você está nessa coisa da rede e a gente pensa no comunicar, a gente tem muito esse pensamento que é o de como é que eu crio uma narrativa que fortaleça o meu território, né? Como é que eu crio uma comunicação, não só para o meu produto, mas para o meu produto inserido no território, que fortaleça, né? E aí entra a história da Isa do Simplesmente Kombucha, porque ela é uma âncora da Ecofeira, né? Uma âncora da Ecofeira, que é uma feira local, que hoje tem vários outros negócios locais, que acabaram nascendo porque tomaram coragem por causa dessa ação de ter a Ecofeira, né, de ter o espaço de compartilhamento e de ter negócios como o dela. Claro. Claro. E aí você vê que a rede é muito poderosa, que você criar uma comunicação e uma narrativa, né? A gente está muito apaixonada por narrativa, né, Mel? Muito. Momento apaixonado de narrativa. Muito. Sabe? Até porque a gente vem entendendo, né, Mônica, que as culturas se criam com narrativas, né? Então, culturas que hoje dominam uma sociedade quase que, ousaria dizer, quase que globalmente, né? Inclusive essa cultura do consumo que a gente, né, que a gente estava falando e criticando há pouco, né? Elas se estruturaram dessa forma porque uma narrativa muito forte por trás foi criada, né? Então, o desafio que a gente traz para o empreendedor regenerativo dentro desse Economy Canvas é você, como um empreendedor de uma nova economia, né, de uma nova lógica de fazer negócio, você precisa apoiar a construção de uma nova cultura do negócio, né? De um negócio que cuida, de um negócio que está aqui para se relacionar pertinho, né? Porque está olhando para valores que antes os negócios não estavam dando valor, né? Então tem aí um lugar também dessa comunicação, dessa narrativa que tem esse compromisso, sabe? De construir essa nova cultura, né? Sim. É muito forte isso. É muito forte, assim. E quando você pensa, né, o Harari, o Yuval Harari, né, que estuda muito essa coisa da história, de como as sociedades foram compostas e tal, ele fala muito isso, né, da importância da narrativa, tanto para a colaboração quanto para a competição, né? Uma narrativa, ela pode tanto levar as pessoas para um lado muito bom, como levar a gente para onde a gente está, porque foi uma narrativa que nos trouxe até aqui, né? Exatamente. E se a gente criou essa narrativa, a gente pode criar outra. É claro. E se as mentes brilhantes do mundo, porque o mundo é composto por pessoas com mentes brilhantes, se dedicassem, né, a criar processos e sistemas para cuidar das pessoas e da vida, o mundo estava assim resolvido. A grande questão é que são pessoas que são levadas para cuidar
desse sistema que a gente quer ver desaparecer, né? Ganham muito bem, são muito, né? Eles cuidam muito dessas pessoas para que essas pessoas se dediquem justamente a esse sistema que não cuida das pessoas. Agora, imagina se, né, se usassem seus talentos, a vida se recriaria com muito mais rapidez. A vida mais bonita que nossos corações sabem ser possível, como diria Charles Eisenstein. Maravilhoso. E aí a gente pensa um pouco, fala, Mel, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar da estratégia do MVP, né, que a gente fala o mínimo produto viável, né? E aí a gente entra numa coisa que, assim, você já veio da rede, você já veio dos parceiros, e aí você vai pensar, que produto é esse que vai fazer o meu cliente uma pessoa melhor, sabe? Porque, assim, esse cara que antes não reciclava o vidro e agora recicla, com certeza ele está melhorando a versão dele, né? Então, são exemplos pequenos, aí você pensa, esse cara já é uma pessoa melhor, porque ele já tem uma outra consciência, né? E olhando aqui para esse nosso canvas, eu acho que entendendo assim qual é a próxima linha, acho que até a gente pode pôr ele de novo na tela, a gente tem essa coisa de que estratégia é essa, né? E aí, assim, entra aquela coisa de como é que eu co-crio com as pessoas o meu produto, né, Mel? A gente defende muito isso, né? Que não vou levar um negócio pronto que eu imaginei, eu vou levar toda essa pesquisa, tudo que eu pensei, vou levar. E essas pessoas que eu vou escolher, lógico, quem vai me ajudar aí a criar, eles vão olhar para esse produto e me ajudar a co-criar, né, Mel? Acho que é por aí, né? É isso aí. Nesse momento, a gente tem um contorno, né? Quando a gente chega nessa etapa do Canvas, a gente tem um contorno daquilo que está nascendo, né? E a gente leva essa provocação para pessoas de confiança que estão no nosso território, né? E que podem compartilhar um pouco da visão que eles têm e como que eles são atravessados por essa provocação, né? E aí é o momento em que a gente coloca em campo, né, esse teste. Né? Então, isso também é um campo novo que a gente traz no Business Model Canvas, né? nesse do Reconomy Canvas. Né? E esse teste também já é um momento muito prático, né, da aproximação do empreendedor com as pessoas no território. Né? E já começa a criar uma permeabilidade maior desse negócio, né, com as pessoas, né? E uma percepção também começa a ser criada. Agora, uma provocação também, que é uma provocação, só uma provocação, é sobre estrutura, né, Mônica? Que é a próxima etapa, né, a próxima dimensão desse Reconomy Canvas, a gente fala de governança. Então, a gente provoca um lugar de estruturas, da estrutura tradicional que a gente conhece, né, que é a estrutura hierárquica. Por que não uma estrutura, né, onde a inteligência, né, que compõe o teu negócio possa ser mais permeada e ela possa contribuir para o processo evolutivo do teu negócio? Então, a gente traz aqui uma provocação de 3 modelos diferentes de governanças distribuídas para o empreendedor começar a se familiarizar com uma nova lógica, né? Que também é uma lógica que promove isso, a existência de negócios evolutivos, né? Mas, assim, eu queria dizer que, em linhas gerais, eu estou vendo aqui nosso tempo também. Em linhas gerais, assim, esse Reconomy Canvas, né, é uma provocação e está começando a ser testado por vários empreendedores, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Ele está dentro de uma plataforma online que é reconomybrasil.eco.br, para quem quiser entrar, para conhecer. E as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais, você pode testar, né, o modelo, né, do framework por dentro da plataforma, o que a gente chama de um teste mais imediato, para a pessoa começar a se familiarizar com os conceitos. Lá dentro tem um e-book para a pessoa poder baixar e estudar todas as etapas do trabalho, né? E existem outras formas de preencher também, pode ser fora do online, né, um preenchimento mais devagar, mais suave, né, mais paulatino, e pode ser também com o apoio de algum facilitador que trabalhe com a ferramenta. Sim. Então... E acho que tem uma coisa muito legal, né, Mel, que assim, é uma tecnologia aberta, que foi uma das coisas que a gente fez questão, né? Exatamente.
código para o aberto, mundo. então é para usar, gente, é para usar. E assim, É, por favor, mandem para a gente sugestões. Se não isso. tiver legal, pode falar, porque é isso que a gente quer, né? Que as pessoas usem isso e sei lá, e aproveitem isso da melhor maneira possível. A gente fez com o maior carinho e agora a gente já está querendo mexer também nos textos, né, Mel? Porque a gente vai Exato. aprendendo com todo mundo que vai Não, e usando. a gente está recebendo, né, os feedbacks e os testes. É. Então a ideia é que a gente vai evoluindo assim a cada, sei lá, 3, 4, 6 meses, a gente vai estar trazendo mais material para dentro desse e-book, né, melhorando a partir dos feedbacks que a gente vem recebendo. Então, assim, queremos muito. E pensando em Amazônia, né, meninas? Total. Que isso é um modelo que pode ser usado por pequenos empreendedores, por pequenas comunidades que queiram começar a trabalhar nessa regeneração dos seus territórios, né? Olhar para o seu território, reconhecer as riquezas, as potencialidades, entender quem são esses parceiros, que sonho é esse, e realmente ter uma economia local viva. Então, quando você pensa nesse território maravilhoso que é a Amazônia, que a gente precisa contribuir com essa regeneração, eu acho que o modelo do Canvas, código aberto, que é maravilhoso, coisa mais linda, todo mundo pode usar, ninguém paga nada por isso, ele é maravilhoso por isso. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que tem algumas coisas que são bem importantes a gente pensar, quando também se pensa em Amazônia, que é como é que a gente consegue, né, trazer esse cuidar, porque eu fico pensando que essa floresta é uma riqueza tão grande desse país, sabe, do mundo, e ela é tão importante para o equilíbrio do mundo, que eu acho que, assim, pensar que isso aí pode estar disponível e que as pessoas podem olhar para isso, e, assim, a gente também, né, eu me coloco, tenho certeza que a Mel e a Isa também se disponibilizam para ajudar quem quiser realmente aí da Amazônia conversar. Hoje em dia a gente tem tantas formas, né, e online, pessoalmente, que seja, a gente conseguir levar esse cuidado do território e da floresta, né, para todos os negócios, inclusive ressignificando esses grandes negócios aí para que eles se transformem também, né? Não, acho que essa progresso, o desenvolver, eu não gosto nem muito dessa palavra, né? Desenvolver, que ela traz um desenvolver. A gente quer se envolver no território, fazer ele prosperar, mas com regeneração, com responsabilidade, olhando para o futuro, olhando para a importância de manter os recursos, de regenerar esses recursos. A gente pode viver de uma maneira mais harmônica e regenerativa com o planeta. Com certeza, com certeza. É isso, também aqui me sinto muito honrado da gente estar podendo compartilhar aqui com vocês do PF Amazônia um pouco dessa nossa jornada e dos nossos experimentos. É tudo experimento, gente, e assim a gente está aqui para isso, para experimentar como melhor a gente pode se apoiar a construir as novas realidades que a gente deseja, porque a gente não quer construir um novo mundo, né? O nosso mundo é lindo. A gente só precisa construir novas realidades da gente nesse mundo lindo, né? E uma nova forma da gente estar junto. Então, acredito que tem muita coisa linda por vir nesse caminho dessa união, dessa conexão, da gente se reconhecer conectado, né? E trabalhando de alguma forma, né? Junto. Nossa, a gente dá vontade de conversar para sempre, né? Se deixar, né? O pessoal da transição é assim, se deixar a gente fala para sempre, tem assunto para muitas palestras. É verdade. Vocês podem conseguir mais informações no... Bom, o nosso do Reconomy é reconomybrasil.eco.br e a gente tem o do Transition também, né, Isa? Isso. Que é o... Transition Brasil, www.transition, que é a palavra transição em inglês, porque somos um movimento conectado com o movimento internacional, então é transitionbrasil.com. E tem também a nossa fala sobre o que é o movimento, que a gente vai estar aqui também no PET Festival, que a gente super agradece esse espaço para a gente falar dessas coisas incríveis que a gente anda criando. É isso aí. Obrigada para vocês Muito que estiveram aqui com a gente. É uma honra.